Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente possa conversar sobre história do Paraná, a industrialização do nosso estado. A industrialização não só do Paraná, mas como do Brasil, ela é marcada principalmente ali, na transição do século XIX para o século XX, E a gente tem como marcador temporal o processo de proclamação da República. Ali no final do século XIX, a segunda metade do século XIX, a gente tem destaque no Brasil para a indústria cafeeira, que tem os seus reflexos aqui no estado do Paraná, e especificamente no nosso estado nós temos a indústria da erva mate, o ciclo ervateiro no final do século XIX. Os lucros gerados na agricultura, tanto pela erva mate, a madeira, o fumo e o café, eles vão ser aplicados em um processo de industrialização que vai ficar aí com uma marcação temporal no início do século XX. Então nós vamos discutir, e é esse o convite que eu faço a você, que a gente discuta esse processo de industrialização do Paraná ali no século XIX e no século XX. Vamos dar uma olhadinha no objetivo, identificar a importância da industrialização e desenvolvimento tecnológico do estado do Paraná, O nosso estado que tem um grande desenvolvimento econômico, industrial e também parques tecnológicos importantes aí para a indústria brasileira, beleza? Relembrando, olha que foto bonita essa foto da formatura da Polícia Militar do Paraná, Então a foto da formatura da Polícia Militar do Paraná, relembrando aí um pouquinho do que nós já estudamos, As forças de segurança do nosso estado, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar e a Polícia Civil, E as formas de ingresso em cada uma das corporações. Então, para relembrar aí um pouquinho do que nós já passamos, já discutimos e já estudamos, A história do Paraná. A emancipação política do estado do Paraná, ela vai ocorrer no século XIX, no ano de 1853, quando o nosso estado torna-se uma nova província do Império Brasileiro. Naquele período, até a proclamação da República, nós falávamos província ao invés do estado. Então, no ano de 1853, o Paraná se desmembra da província de São Paulo, nós éramos a quinta comarca de São Paulo e nós nos tornamos uma nova província, um novo estado do Brasil. Neste período, século XIX, 1853, o ciclo da erva mate, o ciclo ervateiro, e destaque para a figura do Barão de Cerro Azul, a família Ermelindo de Leão, duas grandes famílias ervateiras. Então, a erva mate era o principal ciclo econômico do Paraná no período, Mas nós também vamos ter aí o destaque para outras atividades agrícolas, como a madeireira e o fumo, O fumo importante ali na região dos Campos Gerais, no município de Irati, a indústria fumejeira, Então aqui, e na segunda metade do século XIX foi marcada pela expansão da produção cafeeira, da indústria cafeeira, principalmente na região norte pioneira do estado do Paraná, ali na foto ao lado, um cafezal, que faz essa marcação aí, dessa produção de café, essa produção agrícola tão conhecida aí de algumas áreas do estado do Paraná, Municípios como Londrina e Apucarana se destacam na produção de café, A terra propícia à produção de café, o clima propício e as fronteiras abertas, uma vez que a produção de café é uma produção extensiva, favorecem a esses municípios, que eles desenvolvam essa produção cafeeira, E os lucros gerados pelo café, eles foram replicados em um processo de industrialização. No contexto nacional, o Brasil todo, a gente sabe que o início do século XX é marcado pela República do Café com Leite, dada a importância econômica que o café tinha na balança comercial do Brasil no período e que tem ainda nos dias de hoje, Muitos municípios do estado do Paraná, dos nossos 399 municípios que compõem o nosso estado,
faz da produção do café um dos seus principais produtos econômicos ainda nos dias de hoje, né? Então aqui, ó, assim como ocorreu no Brasil, a industrialização do estado do Paraná, do nosso estado, né, ela vai ocorrer principalmente no início do século XX, né? Nessa onda, né, da terceira revolução industrial se expandindo aí para todas as regiões do planeta. Nesse contexto, o Brasil passa por esse processo de industrialização e o Paraná também passa por esse processo de industrialização. É um período conhecido como Belle Époque, né? A bela época, grandes descobertas, grandes invenções, o automóvel, o cinema, a energia elétrica, o avião do Santos Dumont. Então, tudo isso trazendo, né, essas descobertas, esse desenvolvimento tecnológico nessa transição do século XIX para o século XX, no contexto mundial, no contexto nacional e também no nosso contexto estadual do estado do Paraná, né? E o Paraná vai entrar no século XX com um número pequeno de indústrias localizadas principalmente na região de Curitiba, capital do estado do Paraná, né? Mas elas eram indústrias diversificadas, né? Além, né, do beneficiamento do café, da erva mate, da indústria madeireira, também haviam, né, fábricas de cerveja, piano, prego, fósforo, louças, tecidos, né? Bem como a indústria tipográfica, moinho, a indústria alimentícia se instalando na região de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, nesse início do século XX, trazendo esse processo de industrialização, esse processo de urbanização para o estado do Paraná, né? E aqui eu trago essa serraria em plena floresta, essa foto ali do início do século XX, né? Mostrando essa serraria, esse processo de industrialização acontecendo no meio da floresta, né? Essas fazendas que se formam, né? Dado a indústria cafeeira, dado a indústria da erva mate, da madeireira, do fumo, elas vão funcionar como grandes, né? Com pequenas vilas ali, com um comércio local, com um processo de industrialização, fazendo esses grupamentos sociais e a ocupação do território paranaense a partir desse processo de industrialização. No século XX é marcado também pela ocupação do território, principalmente na região norte do estado do Paraná, companhias inglesas, né, vindo explorar o território, lotear e comercializar as terras para migrantes do Brasil e imigrantes do mundo todo que vieram, né, para o nosso estado recomeçar a sua vida, né? E aqui eu tenho uma atividade para a gente pensar. Qual a principal atividade econômica do seu município, da sua região? Vamos responder a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, a gente não tem uma resposta, né? Porque a resposta da atividade ela vai ser a partir da sua vivência, né? Do seu protagonismo, do seu município, para nos dizer qual é a vocação econômica, a principal atividade econômica do seu município, da sua região, se é agricultura, se é indústria, se é o setor de serviços, né? Então aqui o Paraná possui uma grande diversidade econômica, né? Somos grandes produtores de grão, né? A gente tem aí nós somos conhecidos como celeiro do Brasil. Então grande parte da produção agrícola do Brasil, ela é feita aqui no estado do Paraná, né? E da pecuária também, nós somos um dos maiores produtores de gado, né? Nós somos um dos maiores produtores de frango, de porco, né? Que abastece os mercados não só do Brasil, como mercados internacionais também. Nas regiões com maior índice de urbanização, né, Curitiba, região metropolitana, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Cascavel, Campo Mourão, né, o destaque é para a indústria e para o setor de serviços, né, para a gente poder entender um pouquinho essa diversidade econômica que compõe o estado do Paraná. E é claro, né, pessoal, com esse processo de industrialização, não só no Paraná, mas como no Brasil, um novo personagem entra em cena, que é o trabalhador assalariado, né? Então eu passo a ter um processo de industrialização nessa transição do século XIX para o século XX e junto a esse processo de industrialização, a formação de um operariado, de trabalhadores urbanos assalariados. Em grande parte, a grande maioria dos trabalhadores estavam atrelados à terra, né? Eram os trabalhadores rurais. Com o surgimento das indústrias, das empresas, tem-se a formação do operariado, né? No início da industrialização, grande parte dos trabalhadores paranaenses eram formadas por imigrantes, né? As ondas migratórias de alemães, de italianos, de japoneses que passam, né, a residir no nosso estado. E daí essas jornadas de trabalho, elas eram jornadas que se estendiam aí por até 15 horas de trabalho, né? As condições ali não tão adequadas de trabalho, os baixos salários e a exploração do trabalhador. O que nós vemos no Paraná e no Brasil no início do século XX é similar do que a gente vê na condição do trabalhador lá no início da Revolução Industrial na Inglaterra. A gente pode fazer essa comparação. Quando começa o processo de industrialização na Inglaterra, nós temos essa exploração do trabalhador, não respeito às condições de trabalho, à legislação trabalhista, que só vai surgir com Getúlio Vargas lá na década de 1930, 1940. E é claro que essa exploração do trabalhador vai fazer surgir também os movimentos operários aqui no Paraná. Trago aqui, antes da gente falar do movimento operário, né, essa foto da unidade Monte Alegre, da Klabin, fábrica de papel em Telêmaco Borba, lá na década de 1940. E daí a gente já identifica as chaminés, né, dessas fábricas, esse processo de produção, né, da indústria, esse processo de industrialização ocorrendo aí em diversas regiões do estado, aqui, por exemplo, na região de Telêmaco Borba, né? Você pode ter respondido lá na nossa atividade, você da região de Telêmaco Borba, que a vocação aí da sua região, a produção e o beneficiamento da celulose, né? Como a gente traz nessa foto da indústria Klabin. E eu disse a vocês que nós tivemos um processo de industrialização e junto a esse processo de industrialização, a formação do operário, né, de uma classe operária que passa a lutar por melhores condições de trabalho, que passam a lutar por melhores salários, né, por condições de trabalho salubres e não insalubres, né? E vai ser aí fundadas as sociedades, as associações, em grande parte por imigrantes italianos que trazem da Europa essa bagagem, né? Chegam aqui e falam, não, mas lá na Europa nós já temos uma legislação trabalhista, a gente já tem uma jornada de trabalho definida, a gente já tem um piso salarial e eles passam então a questionar isso no Brasil, né? Simpatizantes do anarquismo, trago aqui para você a figura do Giovanni Rossi, né? Ele foi responsável pela fundação de uma colônia anarquista aqui no Paraná, que é a colônia Cecília, ali na região de Palmeira, Irati,
o Giovanni Rossi montando essa colônia anarquista, né, que vai ser combatida, né, pelo governo imperial, que não via com bons olhos a formação de uma colônia anarquista aqui no Brasil que pudesse atentar contra o Estado democrático de direito, né, e as prerrogativas que existiam aqui no Brasil. E aqui a gente traz uma atividade, né? Como se deu o processo de industrialização do Paraná. Vamos responder e a gente já faz a correção. Galera, vamos corrigir, né? Como se deu o processo de industrialização do Paraná, né? Então, como ocorreu no Brasil, esse processo de industrialização ele vai ocorrer ali entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, né? Quando os grandes agricultores passaram a aplicar os lucros, né, da agricultura em atividades industriais, diversificando assim a produção econômica do estado do Paraná. E aqui a industrialização, né? O processo de industrialização do estado do Paraná, ali entre o século XIX e século XX, vai também, né, mudar o modo de vida da população do estado do Paraná. Por que que vai mudar, né? Você vai deixando a zona rural, esses trabalhadores rurais vão começar um processo de êxodo rural, vão vir para as cidades, né? E nós vamos ter hábitos diferentes na cidade, né? Como, por exemplo, frequentar teatros, né? Passa a ser incorporado aí ao cotidiano dos paranaenses, né? Lembrando aí que Curitiba, a cidade de Curitiba, tem o maior festival de teatro do Brasil, né? Então esses hábitos passam a ser incorporados ao cotidiano dos paranaenses, as novas tecnologias surgidas na Belle Époque, a eletricidade, né? Nós vamos ter aí a invenção do telégrafo, do telefone, e tudo isso, claro, né, vai mudando a forma de transporte, né? A gente vai ter aí os automóveis no início do século XX chegando, e isso vai alterar os hábitos paranaenses, né? Então, ela coloca ali o cinema também, né? Ir ao teatro, ir ao cinema, a descoberta da sétima arte, que era o cinema, e tudo isso vai ocorrer principalmente na cidade de Curitiba, né? E aqui eu trago uma reportagem para a gente pensar sobre esse processo de industrialização do Paraná nos dias de hoje. Então vejam, né? PIB do Paraná cresce 4,2% no primeiro semestre de 2021. Um crescimento bem acima da média nacional.
e o Paraná, ele é o quinto maior PIB do Brasil. Nós somos a quinta maior economia do Brasil. Olha a importância disso, né? E daí ele traz aqui, né, o que fez com que esse PIB crescesse 4,21% no primeiro semestre de 2021. Uma notícia para a gente pensar sobre a industrialização do Paraná, né? E olha só a composição do nosso PIB, né, pessoal? Então, cerca de 66% do PIB paranaense no ano de 2018 era do setor de serviços, né? 24,5% do setor da indústria e cerca aí de 10% do setor agropecuário, né? E mesmo com essa parcela de 10%, nós somos um dos estados que mais produz grão, que mais produz alimentos no Brasil. Nós somos o celeiro do Brasil, né? Então a composição do PIB paranaense no ano de 2018, tá? E aqui essa atividade, olha só, né? Compare os dois gráficos a seguir. O gráfico que eu vou mostrar para vocês à esquerda é a composição do PIB do Paraná e o gráfico que eu vou mostrar a vocês à direita, a composição do PIB do Brasil. Quais as conclusões nós podemos ter a partir da interpretação desses gráficos, né? E aqui eu mostro o gráfico para vocês, aqui o gráfico da composição do PIB do Paraná à esquerda, o gráfico da composição do PIB do Brasil à direita, e a partir disso a gente faz uma leitura e a gente faz as conclusões a partir desses dois gráficos e a gente volta para fazer a correção. Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Comparando esses dois gráficos da composição do PIB do Paraná, o gráfico à esquerda, a composição do PIB do Brasil, o gráfico à direita, quais as conclusões nós podemos ter a partir da análise dos gráficos, né? Então aqui estão os dois gráficos, o PIB do Paraná, o PIB do Brasil, e como conclusão, né, a gente pode perceber uma similaridade entre os números, né, do PIB do Paraná e do PIB do Brasil, com valores muito próximos ali no setor de serviços e da indústria. Quando a gente analisa o setor agropecuário, né, a vocação do Paraná se destaca, sendo quase o dobro da composição agropecuária no PIB paranaense com relação ao PIB do Brasil, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Afinal, nós somos o celeiro do Brasil, um dos maiores produtores de grãos do Brasil, né?
retomando, né, a industrialização do Paraná seguiu o que aconteceu como um todo no Brasil, né, essa industrialização acontecendo entre os séculos finais do século XIX e início do século XX, né. Diversas indústrias passam a atuar no nosso estado, embora incipiente, mas uma industrialização diversificada, várias indústrias, né. Com o desenvolvimento desse processo de industrialização, vai ocorrer também esse processo de formação do operariado, né? E junto a essa industrialização, novos hábitos sociais, a vida privada se altera, hábitos de consumo e hábitos culturais também são colocados no estado do Paraná. Aqui as nossas referências de aula, eu agradeço a sua participação, agradeço a sua companhia, fique bem e até a próxima!